estudantes do quarto ano, eu sou a professora Albalide do componente curricular de Ciências. Tudo bem com vocês? Já está com o material aí prontinho? Ó, atividade, lápis, borracha e caderno. E assim, com o seu material, nós estamos começando a aula de número 7 de Ciências, fatores de transformações. Hoje, como todas as aulas, nós vamos enriquecer o nosso conhecimento. Nós vamos depois praticar todo o conhecimento da aula de hoje e comprovar como a ciência está presente na nossa vida. Vamos lá? Analisando a atividade. Transformações reversíveis e não reversíveis. A atividade da semana continua mostrando como podemos aprender a ciência de uma matéria descomplicada. Ajudando a mãe. Clara queria ajudar sua mãe na cozinha. Para isso, decidiu começar lavando a louça. Ao chegar próximo à pia, percebeu que a lã de aço estava completamente diferente. Seu aspecto, seu cheiro, sua cor estavam transformados. O que será que aconteceu com a lã de aço usado para esfregar panelas? Vamos analisar essa situação. Lã de aço, nós conhecemos também como esponja de aço ou também como Bombril. Lembrando que Bombril é a marca, mas o produto em si é a esponja ou a lã de aço. O que aconteceu quando a menina foi ajudar a sua mãe? A lã de aço, ela estava o quê? Enferrujada. Tem como a gente usar uma lã ou uma esponja de aço enferrujada? O que acontece com esse processo? Será que vai ter como também reverter isso aí? Voltar ao estado inicial? São perguntas que eu te faço para que você esteja já utilizando o seu conhecimento sobre reversível e irreversível. Seguindo com a atividade. 1. As transformações da matéria ocorrem constantemente ao nosso redor. Uma das mudanças mais visíveis a olho nu é a formação de ferrugem da esponja de aço quando a deixamos molhada. A ferrugem é resultado da oxidação do ferro devido ao contato do oxigênio presente na água e no ar. Acontece isso muito na casa da gente. Quando você vai ver o Bombril ou a esponja de aço, ela está totalmente enferrujada. Porque ela entrou em contato com o ar que está circulando e também entrou em contato com a água. Isso causou, então, a ferrugem da esponja de aço. Podemos concluir que a formação de ferrugem na lã de aço foi ocasionada pela umidade. A ação da água, como o ar e o material que compõe a lã de aço, causam uma transformação. Enferrujada, a lã de aço se torna frágil e se deteriora mais facilmente. Vou voltar já na pergunta ali. Vamos entender a esponja de aço ou a lã de aço, como é o termo utilizado na atividade postada na plataforma, ela está agora enferrujada. O que causou esse ferrugem? O contato com o ar e com a água. Bom,
A transformação que ocorre na palha de aço, a ferrugem, é uma transformação reversível ou irreversível? Vamos lembrar, vamos recordar que reversível é tudo aquilo que consegue voltar ao estado inicial, né? Tem como você desfazer. Eu consigo desfazer? Existe algum processo, estudante do 4º ano, existe algum processo que a gente vai conseguir fazer a lã de aço ou a esponja de aço voltar ao estado original ou ao estado inicial? Tem como desfazer esse processo aí de deteriorização da lã de aço? Se você respondeu que a ferrugem ocorrida na palha de aço ou na lã de aço é uma transformação irreversível, ou seja, não tem como ser desfeita. Uma vez a lã de aço ou a esponja de aço deteriorada, enferrujada, ela vai o quê? Ela vai esfarelar. Ela não tem como mais voltar ao estado inicial. Então, esse processo de enferrujamento da lã de aço é irreversível. Fatores de transformações irreversíveis. Vamos analisar comigo aqui alguns fatores. A umidade do pão. Se você compra o pão e deixa ele exposto ao ar, ele vai fazer o quê? Ele vai ter um endurecimento, que ele precisa de estar armazenado adequadamente, dentro de uma sacola fechadinho. Mas já, se você esquece o pão por um certo período, o que vai acontecer com o pão? Ele vai mofar, porque ali dentro da sacola, ele vai passar por um processo de umidade e ele vai começar a ter uns pontinhos roxos, que nós chamamos de bolor ou então de mofo. Agora, uma vez o pão mofado, ele tem como voltar ao estado original? Eu tenho como desfazer o processo do mofo? Não. Então, ele exemplifica o estado irreversível. Outra coisa, a claridade. A claridade, ela pode ser um fator prejudicial para alguns objetos e alimento. Eu usei aqui um exemplo do pacote de pó de café. Quando você abre o pacote de pó de café, se você ainda não observou, você vai ver que por dentro do pacote, do lado de fora, tem a marca do café, tem as cores que simbolizam o logotipo do produto que está sendo vendido, mas por dentro ele tem o quê? Ele tem um revestimento todo metálico. O que acontece? O café, ele tem que ser armazenado em embalagem escura. Para o quê? Para preservar o sabor e o aroma. Às vezes a gente fala assim, eu fiz o café e o café parece que ele está velho, porque você não guardou o pó de café num recipiente escuro. Então, a claridade também, ela faz parte de um processo dos fatores irreversíveis. Exposição de alimentos ao ar livre. O que acontece? Você compra um alimento e deixa ele exposto. Não faz o processo de armazenamento adequado. Um exemplo, se você deixar a carne lá em cima da pia e não colocá-la na geladeira, o que vai acontecer? Ela vai começar a ter uma cor azulada, ela vai começar a apodrecer e vai ter um odor desagradável também. Então, isso também é de levar em consideração
e faz parte do fator irreversível. Nós temos a higienização inadequada das mãos. Se você não tem o hábito de fazer a higiene das mãos, está lavando, está secando, o que acontece? Você pode pegar com a sua mão suja, que mesmo que não seja visível a olho nu, mas através de microscópio, nós temos aqui muitas bactérias que ficam alojadas na nossa mão. E uma vez que você coloca a sua mão suja no alimento, essa sujeira vai fazer o quê? Vai fazer com que o alimento estrague, comece a apodrecer e é um fator também irreversível. Falta de atenção ao armazenamento dos alimentos e vistoria do mesmo. Não adianta você colocar os alimentos na geladeira e não estar atento ao prazo de validade e ao prazo de consumo. Nós temos alimentos que são chamados perecíveis, que eles estragam muito rapidamente. E um alimento estragado, ele passa pelo fator irreversível. Um tomate, depois que ele ficou podre, ou uma laranja, uma banana também, que é um exemplo muito prático no nosso dia a dia, consegue contaminar os outros legumes e verduras e frutas também na nossa geladeira. Fique atento. Ignorar as orientações de armazenamento. Às vezes você pega o produto e lê. Lá está falando assim, ó, após aberto, conservar na geladeira. Ah, não tem nada disso não. Como que essa caixinha aí de creme de leite vai saber que ela está ou não na geladeira? Então, nós temos que ser atentos à observação e à recomendação do fabricante do produto. Assim, a gente vai passar por todo o processo, vai utilizar e ter um produto de qualidade. Porque se você não observar isso aí, o que vai acontecer? Depois que o creme de leite estragou, depois que a fruta estragou, é um processo irreversível. Aí nós vamos entrar o quê? Vamos ser enquadrados do prejuízo. Tivemos um gasto e não aproveitamos o alimento. Agora nós temos também um processo irreversível, que é o processo de queima. Como que acontece o processo de queima? Se você queimar um papel, não tem como mais voltar ao estado original. É um exemplo de irreversível. Uma madeira queimada, não tem como mais desfazer esse processo. Atividade de número 2. Você pode auxiliar sua criança no experimento e, se possível, deixar um pedacinho de pão mofar e mostrar para ela todo o processo que fez o pão mofar, deixando o pão em lugar quente e úmido. Observe a imagem ao lado e responda: você já viu essas manchinhas no pão ou em outro alimento? Essas manchinhas são o mofo ou bolor, que surgem nos alimentos causados por fungo, um micro-organismo vivo que gosta de ambientes escuros e úmidos. Em circunstâncias como essa, o recomendado é descartar a comida e fazer a higienização dos alimentos. A imagem ilustrativa é a mesma imagem que você tem aí na atividade da plataforma. É uma imagem que representa muito bem o mofo do pão, o bolor. Não tem como reaproveitar, não tem como. Ah, eu vou cortar só aquela beiradinha. Não faça isso. Por quê? Quando o mofo ele chega a estar visível aos nossos olhos, ele já tem vários outros pontinhos surgindo que a gente não consegue ver. Se a gente não consegue ver, a gente pode achar o quê? Não, dá para aproveitar porque eu já tirei essa parte. Não, mas não faça isso
porque pode ser prejudicial à saúde. Uma vez o pão mofado, ele passa pelo processo da irreversibilidade. Sabendo dessa informação, o mofo, também conhecido como bolor, é uma transformação natural, reversível ou irreversível. Se você respondeu que o mofo é uma transformação natural e irreversível, você acertou. Agora, se você quer justificar, você pode falar sobre todo esse processo, de quando ele começou a mofar, que ele começou a aparecer as pintinhas e agora você já tem um enriquecimento a mais, que é falar sobre todo o processo do mofo, como ele acontece. Fatores de transformações reversíveis. Recordando, transformação reversível é aquela que pode ser desfeita. Agora nós já temos uma outra visão. Irreversível, não volta ao estado inicial, não tem como. Irreversível, tem como voltar ao estado inicial. Um exemplo que eu te dou aqui é o aquecimento e o resfriamento, no caso do gelo. O gelo, quando ele estava no estado líquido e ele passou pelo processo de resfriamento, a água virou gelo. Mas quando eu deixo lá em cima da minha pia para derreter, aí o aquecimento, o calor do ambiente faz o quê? Que o gelo derreta e volta ao seu estado inicial, que é o estado líquido. Movimento de reversibilidade. Nós já falamos em aula anterior. A mola, quando nós pressionamos uma mola, o que acontece com a mola? Ela baixa. Quando nós soltamos, ela volta para o estado inicial. Da mesma forma é a panela de pressão. A panela de pressão da nossa casa, ela só vai ter o funcionamento dela correto, que é girar a válvula, se ela tiver sobre o aquecimento, através da chama do fogão. Terminado aquilo ali, o que a gente tem que fazer? Tem que esperar o processo reverter, a reversibilidade, voltar ao estado original, acabar toda a pressão, você não vai escutar mais aquele chiado da panela e então você pode abrir. Outro exemplo também é o arremesso de um objeto para cima. Se você tem uma bola e você joga a bola para cima, ela vai retornar, ela vai fazer o quê? Um processo reversível. Aí, então, ela voltou para o estado original. Quando eu jogo a bola ela não permanece lá em cima, ela retorna para o estado inicial. E o estado de fusão da água também. Esquentou a água passou por aquele processo, deixou a água esfriando, ela voltou ali para a temperatura natural. E nós temos também outros exemplos, que é a reciclagem de materiais. Sobre a reciclagem de materiais, fique atento, estudante, a aula de número 11 de ciências é toda sobre o tema reciclagem de materiais. Nós vamos aprofundar sobre esse conhecimento e eu conto com a sua participação. Bom, eu fico por aqui, porque eu tenho muita aula para preparar e eu estou esperando ver a sua atividade. Mande toda a sua atividade no WhatsApp da sala, para que o seu professor possa te avaliar e para que a gente possa ver o seu rendimento. E para acessar nossas atividades na plataforma SMED GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela, acesse nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal do YouTube SMED GV. Tchau, até a próxima aula!